Salve Deus, meus irmãos, salve Deus, minhas irmãs. Aqui estamos, reunidos em mais uma rica e feliz oportunidade. Agradecer a Deus Pai Todo-Poderoso, a Jesus Divino e amado Mestre, à Virgem Santíssima, ao grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, e aos nossos mentores, não é? Aos abnegados mensageiros de Deus, que são nada mais, nada menos que os nossos mentores, que nos assistem, que nos guardam, que nos protegem todo o dia, não é? E hoje aqui estamos, mais uma vez reunidos neste dia, sexta-feira maravilhosa. É mais uma rica e feliz oportunidade. Então vamos elevar o pensamento a Jesus divino e amado Mestre, não é? Pedir a assistência e proteção. Pedir a assistência e proteção para todos estes momentos, estes nossos momentos neste plano físico. Nesta altura das nossas vidas, das nossas caminhadas, das nossas jornadas, para o grandioso Simiromba, juntamente com os nossos mentores, guias espirituais, pretos velhos, pretas velhas, princesas doutrinárias, cavaleiros, ministros e guias missionários. E também temos uma outra qualidade e quantidade de espíritos nos auxiliando e amparando, que muitas das vezes nós nem damos conta. Tiãozinho, por exemplo, salve Deus, não é? Justininha. Temos também os médicos do espaço. Temos uma infinidade de... salve Deus! Uma infinidade de protetores para nos ajudarem, auxiliarem. Não é? Pois é. E hoje aqui estamos. Não é para falar de nós. Não é. Não é para falarmos na nossa condição, mas sim para falar na condição, para falarmos de Águila Quatai 108, de nossa mãe clarividente, que já partiu deste mundo há 33 anos. Pois é uma vida. Mas vamos recuar no tempo, não é? Eu não a conheci. Não a conheci. Gostaria, como muitas centenas, milhares de pessoas, de a ter conhecido. Mas vamos recuar os 33 anos para trás. Vamos recuar 34, 35, 40, 50 anos para trás. A caminhada dessa pessoa, mulher, normal, não é? Porque, ao fim e ao cabo, vamos recuar 60 anos, 50 anos para trás. Ela era uma pessoa igual a mim, igual a vós, uma pessoa normal. 2 braços, 2 pernas, 2 olhos, tinha filhos, trabalhadora, desempenhou várias funções, fotógrafa, camionista, enfim, batalhadora. Salve Deus! No mundo físico, na condição de espírito encarnado na Terra.
E ela teve a sua família, teve os seus filhos, não é? Os seus filhos. Nesse tempo, eram tão poucos. Nesse tempo, eram tão poucos. Mas nós vamos galgar a parte, vamos logo percorrer uma grande quantidade de tempo até chegarmos à condição de clarividente, de média, onde ela começou a desempenhar, onde ela começou a ter as visões de clarividência dela, a mediunidade dela aflorada, tinha todas as mediunidades, ela tinha todas as condições já manipuladas, inclusive dos mundos espirituais, já manipuladas por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso pai. Ainda ela era encarnada muito antes, e ainda com certeza, não é? Viveu muito e muito tempo, onde ela, dos poucos filhos, a cada dia lhe chegava mais condições físicas, mentais e espirituais. Formou esta linda e bela doutrina, que muito trabalho lhe deu, que muitos sacrifícios ela percorreu, na vida dela física, na consciência dela, no espírito dela, na mente dela, muitas confusões foram implantadas, que ela com amor as supriu de alguma forma, também com algum sacrifício. Tia Neiva, não é? Até que começou em Planalto. Criou, como todos sabemos, União Espiritualista Seta Branca, não é? Mas que finalmente se deslocou para Planaltina, Distrito Federal, onde formou lá os templos que penso que todos já vimos. O primeiro templo, como ele foi construído, os médiuns, e ela atendendo pessoas, na altura dada como louca, na altura dado como desequilibrada, na altura dada como muita coisa. Até que ela se firmou, ela agarrou de mãos, agarrou com toda a sua força e a sua sintonia este sacerdócio que começou por ela, esta doutrina crística que começou por ela, que Pai Seta Branca, Pai João de Inoki, Mãe Tildes, os grandes iniciados dos Himalaias, no Tibete, o Mahan, no desdobramento, durante 5 anos nas aulas. Quando ela não tinha condição, vinha ele ter com ela. Águila 4i108, Tia Neiva, tinha um grande potencial, não é? Tia Neiva não pode ser limitada ou muitas das vezes resumido tão somente e simplesmente na clarividência dela, porque ela foi dotada da mediunidade universal que ela possuía, todos os tipos de mediunidade, qualidades peculiares de um ser iluminado, que são todas as condições que nós conhecemos. Não é, meus irmãos? Não é, minhas irmãs? Salve Deus! Porque segundo a lei, inclusive segundo a lei dos grandes iniciados dos Himalaias, somente um iluminado pode iniciar outro iluminado, não é? Então, há alguém, essa condição permitiu que dentro de modestas e simples condições
a nossa querida e saudosa tia Neiva vivesse e agisse simultaneamente, inclusive em vários planos existenciais, muitas das vezes superiores e inferiores. Salva Deus. Mas tudo com plena consciência e a clareza em cada um desses planos, ela visualizando o passado ou algumas das vezes o futuro, traduzindo as suas visões em muitas das vezes em condições coerentes e muitas das vezes racionais. Ela podia inclusive ver, ouvir, conversar com os seres inclusive de outra dimensão, de outros planos, não é, meus irmãos? Ela, como eu já falei, salva Deus, realizava transportes, não é? Realizava desdobramentos que são espirituais. Salva Deus, o que permitiu que ela fizesse um longo curso no Tibete, não é? Sem que o seu corpo físico se deslocasse do Vale do Amanhecer, não é? Que é onde o Vale do Amanhecer? Templo-Mãe, Brasília, salva Deus, e graças a Deus, que eu também não conheço, não é? Aqui, a tia Neiva, a nossa querida, saudosa tia Neiva, ela via os seus mentores, ela via os seus queridos e abnegados mentores, e quando, inclusive, chegava o Tiãozinho, quando ela via o Tiãozinho chegar na sua nave, na sua chalana, ela sabia que era chegada, inclusive, a sua hora de embarcar para as suas viagens espirituais. E ela, inclusive, habituou-se com a presença divina dos seus grandiosos mestres e instrutores. E com os transportes espirituais, incorporações, muitas das vezes em fusões, desdobramentos, e a sua mediunidade lhe permitia isso tudo e muito, muito mais, com uma ligeira facilidade, como um espírito de grandeza e sabedoria imensurável, enorme. Ela está muito acima do alcance da analogia humana. Ela é constantemente, ela estava em trabalhos espirituais e em lugares muitas das vezes ao nosso conhecimento, e era, salve Deus, protegida, se projetava com facilidade, principalmente do Canal Vermelho, para alcançar outros mundos espirituais. Aqui, o que é que ela ia fazer? À busca das forças que por Deus se fizessem necessárias para a implantação do sistema e sacerdócio crístico, evangélico e doutrinário, salve Deus, para a doutrina do amanhecer em Cristo Jesus, na casa do grandioso Simiromba de Deus, Seta Branca, nosso Pai. Pois é, ainda hoje se vê muitos irmãos, muitas irmãs brincar com tudo isto. Há muita falta de conduta doutrinária, muita. Mestre, ninfa brincando com a doutrina. Vamos imaginar uma Águila 4i108, porque ela desde a hora que partiu conquistou o título de Águila, que está representada ali.
Águila 4i 108 são os 108 mantras de força que mais nenhum ser físico conseguiu, a não ser ela. Salve Deus. Vamos imaginar, nos 33 anos da sua partida, da sua saudosa partida. Quantas e quantas vezes neste planeta por dia, quantas e quantas vezes é mencionado o nome de Águila 4i nos nossos templos, nos nossos trabalhos cabalísticos, em toda a nossa ritualística. Vamos imaginar, se tivermos esse alcance, de podermos imaginar por dia quantas vezes se invoca o nome desse grandioso espírito de Águila 4i nossa Mãe Clarividente em Cristo Jesus. Salve Deus! Não temos uma noção, não temos uma noção de quantas vezes é mencionado. Isso requer conhecimento. Isso temos que ter o conhecimento, porque aquela é lembrada. É à toa? Não, não é. Lembremos-nos de tudo o que ela passou para deixar. Lembremos-nos de tudo o que ela deixou para nos deixar este pequeno livro, que é pequeno, não é? Parece pequeno, mas aqui está tudo o que faz falta na nossa doutrina. O que é que ela não passou para este livro estar aqui tão bonitinho na minha mão, e como este, milhares de outros que circulam por aí? O que é que ela não sofreu? O que é que ela não buscou nos mundos encantados, inclusive por todo o lado, por todo o universo, nos vales negros também? Buscou a sintonia necessária, o equilíbrio e a harmonia para o surgimento desta força cabalística, desta união de forças. E ela é a mãe, não é? Ela é a mãe do doutrinador. A mãe do doutrinador. Mas também é a mãe do Apará. Não é só a mãe do doutrinador. Ela é a mãe de nós todos. Ela é a mentora. Ela é a mãe desta doutrina. O mentor é o nosso pai Seta Branca, o grandioso Simiromba, que é o mentor desta corrente indiana do espaço, dos templos do amanhecer. Ela criou o seu filho doutrinador. Graças a Deus. Salve Deus, não é? E por conta de criar o seu filho doutrinador, entregou os comandos todos, porque ela é que sabia. Ela soube o porquê. E tudo tem lógica. Entregou os comandos todos ao seu filho doutrinador. O seu filho doutrinador é que desleixou a vaidade, a ganância de poder, ganância de dinheiro, ganância de opressão, ganância de pisar nos outros, ganância de ódios, de raivas. Não quer dizer que o mestre Apará não tem os mesmos defeitos. Salve Deus, tem os mesmos defeitos. Nós, Aparás, mestre Lua, médiuns desta doutrina, temos todos o mesmo defeito. Somos físicos. Trabalhamos para o físico. Graças a Deus, não é? E como entregou tudo ao seu filho doutrinador, o seu filho doutrinador
tem que, acima de tudo, respeitar as leis divinas deixadas neste pequeno livro. Porque estas leis foram trazidas dos mundos encantados, transmitidas por o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso pai. Mãe Yara, pai João Dinoque, mãe Tildes, vovó Marilu, Tiãozinho, entre outros. Entre outros, todos estes trabalhos. Vamos. E o filho doutrinador. Salve Deus. Aqui a carapuça não serve a toda a gente, não é? Não serve. Aqui o chapéu só serve a quem lhes servir. E eu aqui também não estou criticando nem dizendo mal. Porque todos nós vemos, ninguém é perfeito. Eu não sou perfeito. Ninguém é perfeito. Então, né? Então, nessa condição, vamos a ter mais cuidado com os trabalhos, na análise dos nossos irmãos e irmãs, dentro dos templos do amanhecer, não é? Vamos, salve Deus, meus irmãos, vamos imaginar, no dia de hoje, sexta-feira, só um grande iniciado poderá encaminhar outro futuro iniciado, não é? Nossa mãe, Água 4 108, ela trouxe esta a iniciação. Vamos, que é o primeiro passo a caminho de Deus Pai Todo-Poderoso. A caminho de Deus, não é? Este grandioso ministro de Armochinto, não é? Salve Deus. Vamos imaginar, no dia de hoje, sexta-feira, por todo este universo, quantos templos não estarão fazendo as suas iniciações. Quer seja Mestre Sol, quer seja Mestre Lua, quer seja Ninfa Lua, quer seja Mestre Sol. Quantos templos, quantos iniciados não deram o primeiro passo ou não estarão prontos a dar o primeiro passo iniciático dentro desta doutrina, fazendo o seu juramento dentro desta doutrina no dia de hoje? Isso só foi possível por quê? Porque nossa mãe, Água 4 108, trouxe esse grandioso trabalho, não é? Quem diz, quem fala na iniciação, poderemos falar na elevação de espadas, não é? Salve Deus. Poderemos falar na elevação de espadas, não é? Quantos hoje... Ai meu Deus, salve Deus. Quantos hoje não estarão fazendo a sua elevação de espadas, não é? Vamos imaginar hoje quantos não estarão fazendo a sua cintura. Resumidamente, é tudo debaixo de
Tenho que fazer uma pausa, salve Deus. Ora bem, cá estamos. Vamos pensar quantos não estarão fazendo a sua centúria, a sua reclassificação, a sua classificações, enfim. Quantos neste fim de dia, de sexta para sábado, não estarão dentro dos templos com uma alegria enorme, um prazer dos seus espíritos, da sua condição física, da sua mente, estar dentro de uma grandiosa cabala, numa harmonização e equilíbrio que só nos fará bem, não é? Bem no futuro, bem no dia-a-dia, nós sentirmos a emanação, a presença dos nossos mentores. Embora saibamos que isso às vezes, os nossos mentores, eles sempre nos assistem, mas nós ficaremos sujeitos, porque já somos sujeitos a outras forças e outras sintonias, não é? Mas aqui é uma capacitação do mestre jaguar, da ninfa jaguar, mestre lua, ninfa lua, mestre sol, ninfa sol. E é uma pena, muitas das vezes, nós vermos tanta falta de conduta doutrinária, muitas das vezes, muitas das vezes, pessoas com quem vós podereis lidar, ver tamanha falta de conduta doutrinária e sem poder dizer nada, não é? Porque a nossa condição não é apontar dedos, a nossa condição é fazer a nossa parte, sem julgamentos, não é? Mas o ser físico é mesmo assim, o ser físico é mesmo assim, e não é muitas das vezes por mal que entra aqui o julgamento. É por conhecer muitas das vezes as leis e ver a condição errada que elas estão a ser feitas, manipuladas e por aí vai. Bom, então nós hoje foi a partida. Hoje foi a partida de nossa mãe clarividente. A nossa mãe clarividente, porque o resto do povo é escurividente. Pouco muda, não é? É uma diferença como o dia para a noite. Nenhum ainda, de todas estas centenas de médiuns, trouxe uma lei que beneficiasse todo este sistema crístico. Nenhum ainda trouxe uma lei que mudasse uma vírgula que fosse deste pequeno livro. Porquê? Porque nenhum teve essa condição, quer seja mestre, quer seja ninfa. Agora, nós podemos fazer, sim, a nossa parte. Podemos fazer o nosso, com todo o nosso empenho e o nosso amor. Nos metermos ao serviço da espiritualidade maior, na ajuda necessária aos nossos irmãozinhos, porque irmãos e pacientes, quer sejam físicos, quer sejam desencarnados. Ainda há pouco pus no grupo um pedido de uma irmã que desapareceu, não é? Todos juntos fazemos a diferença. Todos juntos somos mais fortes. Todos juntos chegaremos longe nesta doutrina. Não é dividindo. Nossa mãe, Águila 4i108, ela não queria divisões, ela queria a união, a unificação da doutrina, do Mestre Sol, do Mestre Lua. Ela queria a união das partes, dos conjuntos, não queria a divisão das mentes. Ela não queria, porque a lei é só uma.
A lei é só uma. Os mentores são uns. São centenas e centenas, mas só há um Pai Seta Branca. Só há um Pai João de Inoque. Só há uma Mãe Yara. Só há uma Águila 4i108. Não é? E ainda existe tanta gente brincando dentro desta doutrina crística, porque ela é crística. Nossa mãe clarividente jurou os seus olhos ao Mestre Jesus. Ao Mestre Jesus, a bem da verdade, da clarificação, da desmistificação, da pureza, do amor, da humildade e da tolerância. Ela bem trabalhou, bem batalhou para deixar tudo de mesa posta. Os médiuns ser só se servirem, banquetearem, comerem, para podermos, assim, em Cristo Jesus, numa só sintonia, podermos sim ultrapassar as barreiras do neutron, ultrapassar essas grandiosas fronteiras das dificuldades e angústias, das diferenças entre os nossos irmãos e irmãs, as diferenças das mentes de cada um, porque nós, por sermos 2 ou 2000, não teremos que pensar de maneira diferente. Não teremos. Agarremos naquele livro e está lá tudo explícito. Está lá tudo, escarapachadinho, explícito, como deve ser feito, sem nenhuma falha. Porque esta doutrina não é de invenção, já está tudo inventado. Ela muito sofreu no mundo físico. Muitos julgamentos, vibrações, ela sofreu por conta da clarividência dela, por conta da mediunidade dela, por conta de muita e muita coisa. Para chegar ao fim, salve Deus, no dia da partida dela, dos poucos filhos físicos dela passarem a umas centenas e centenas e centenas de filhos, porque todos eram filhos dela. Ela olhava para todos com tanto amor, tanto carinho, para todos, para todos. Aqui não importa se era rico, se era pobre, se era preto, se era branco, se era alto, se era baixo, se era novo, se era velho, se era aleijado ou se andava bem. Eram todos filhos dela e ela os amava a todos com tanto amor. Partiu amando todos com tanto amor. Hoje, salve Deus. Hoje, salve Deus. Onde ela se encontra? Nos mundos espirituais, não é? Nos mundos espirituais. Vamos dizer assim, é uma maravilha. Será? Ela se calhar gostaria de ter estado mais algum tempo aqui, junto a nós, no mundo físico. Mas a missão dela terminou, como a nossa irá terminar um dia. O nosso fim está já ali ao voltar da esquina. Nós não sabemos é quando. Hoje, ela partiu do mundo físico. Todos choraram a partida dela. Com certeza. Deixou muitas saudades. Deixa ainda hoje muitas saudades. Querem saber? Eu não a conheci fisicamente. E tenho pena de não a conhecer, de não a ter conhecido fisicamente. Como tenho pena de não ter conhecido outras entidades. Por exemplo, o Mestre Jesus. Eu já sonhei, numa época remota, com o Mestre Jesus, rei do Vale. É sempre o mesmo sonho, sempre na mesma altura, sempre no mesmo local, mas eu
Gostaria muito de ter conhecido o Mestre Jesus, saber se não conheci, não é? Até poderia ter conhecido, salve Deus, só que por a ignorância do meu espírito, da minha mente, do meu espírito não, porque está tudo lá fechado, selado, a minha vida passada. Talvez quando eu partir, eu viva uma vida pensando que gostaria de ter vivido no tempo do Mestre Jesus e me seja mostrado um filme do qual eu, no tempo do Mestre Jesus, eu estava presente e se calhar eu maltratei alguém, ofendi ou não quis saber simplesmente das palavras, do amor transmitido por Jesus divino e amado Mestre. E esta é uma obsessão que me tem acompanhado toda a minha vida. Gostaria de ter conhecido o Mestre Jesus neste plano físico, já que Deus permitiu a vinda dele a este mundo. Gostaria. Mas isso é uma coisa para o futuro. Para o futuro, quando eu me encontrar do outro lado. Penso, gostaria de ter conhecido muitas entidades espirituais. Porque eu respeito todas as entidades espirituais. Respeito muito o mundo espiritual e respeito muito esta doutrina. Esta doutrina eu respeito muito, sabem? Respeito porque, ao fim e ao cabo, nós somos físicos, erramos, mas temos que ter a consciência, nós temos a consciência, temos que ter o conhecimento, senão, para que é que serve nós termos feito o nosso juramento? E tão bom, tanto mestre, tanta ninfa, de peito inchado, falando em doutrina e com uma falta de conduta doutrinária todos os dias. Vão para os templos quase que brincarem, consultar-se a eles mesmos. Não vão trabalhar a favor de um paciente físico ou desencarnado, porque se calhar se acham já que já fizeram o suficiente. Enfim, eu pouco fiz. Mas hoje estamos aqui para falar de nossa mãe, não é? Ela, lá onde está, nos mundos encantados, no grandioso mundo espiritual. Eu não a conheci fisicamente, é verdade. Muito pensamos nela. Todos os dias, nos nossos tempos, quantas vezes é mencionado o nome de Águila, Quatai 108? Pois é. Ela, lá onde está, ela está em permanente vigilância conosco, seus filhos. E todos os dias, a quantidade de filhos novos que ela adquire. Porque ela adquire novos filhos todos os dias. O grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso pai, todos os dias adquire novos filhos. Todos os dias. Os mundos encantados. Os mundos encantados, o mundo espiritual. Nós podemos dizer que o mundo espiritual é de quem partiu. Salve Deus, é verdade. Lá habita quem partiu. Mas nós poderemos alcançar esse mundo fisicamente. Nós poderemos ver como esse mundo é, como ele se projeta na nossa mente, na nossa consciência, no nosso dia-a-dia, na interpretação da ajuda ao nosso irmão, na rua, onde quer que seja. Onde quer que seja. Porque o facto de nós não estarmos dentro de um templo não quer dizer que deixemos de ajudar. Nossa mãe, Águila Quatai 108, está no mesmo local onde está o grandioso Simiromba, Seta Branca, nosso pai, onde está todos os nossos ministros,
onde está o nosso pai, a nossa mãe, o nosso irmão, a nossa tia, o nosso vizinho, a nossa amiga. É no mundo espiritual. Claro que categorizados por planos, categorizados por evolução, categorizados não, subindo ao plano em conformidade com esse espírito, com o que plantou nesta terra. Aqui vou eu mais uma vez falar, porque acho que ele me está sempre aqui, salve Deus, Francisco Cândido Xavier. Embora seja hoje o tema Nossa Mãe Águila Quatai 108, mas Francisco Cândido Xavier, inclusive, era amigo de Nossa Mãe Águila Quatai 108, tia Neiva. Quando subiu lá para cima, Madre Teresa de Calcutá, de quem eu falo sempre também muito, que serve de exemplo, de símbolo, de amor, de conduta doutrinária, de ensinamento. Madre Teresa de Calcutá, que há pouco tempo foi na Igreja Católica canonizada, não é? Pois é, Nossa Mãe Águila Quatai 108, lá onde ela está, no banquinho dela, lá onde ela está, nos mundos espirituais, ela, muitas das vezes, ela sempre estará contente, sempre estará feliz com o seu filho, com a sua filha, inclusive com o seu filho doutrinador. Mas muitas das vezes eu me lembro para mim quando ela, uma altura disse, e há áudios sobre isso, onde ela se interroga: será que eu não ensinei nada? Será que foi perda de tempo? Será que eu não ensinei nada para tamanhos absurdos que se cometem dentro desta doutrina? Com ainda mencionando o nome de Águila Quatai 108, de Pai Seta Branca, dos nossos mentores, do Mestre Jesus. Salve Deus! Isto muitas das vezes parte, com certeza, salve Deus. Muitas das vezes parte das hierarquias, não é? Dos comandantes. Muitas das vezes o desleixo até está, poderei dizer assim, nas patentes mais altas, não é? A desarmonia, o desacordo, mas nós, como se diz aqui, eu, da minha parte, tento manter a minha condição, tento fazer a minha parte para a espiritualidade maior, tento todos os dias ajudar alguém, praticando até na minha mente algum ensinamento para mim, e muitas das vezes durante o dia eu me dou conta de tantos e tantos fenómenos, como vós, todos vós, se ficarem pensando bem, nós muitas das vezes damos conta em nós, na nossa mente, no nosso espírito, no nosso corpo físico, de tantos e tantos fenómenos que muitas das vezes ficamos surpreendidos. Um dos fenómenos muitas das vezes é nas palavras. Como é que eu achei estas palavras? Como é que estas palavras saíram falando com o Joaquim, com o Manuel, com a Maria? Não importa. Como é que a palavra saiu, às vezes lá bem longe, por o simples telefone, numa mensagem que chega lá do outro lado, recebe-se a resposta: eu fiquei tão bem. A palavra, eu é que escrevi, a sintonia é dos mentores, porque eles é que têm a capacidade de chegar até ao outro lado. Até ao outro lado. Nós, físicos, somos
um meio de transporte, de comunicação, dos meios atuais que se dizem civilizados. Nós, nestes grupos doutrinários, nestes meios de comunicação, onde todos os dias nós vê-se, salve Deus, onde nós poderíamos aprender tanto e tanto se as mensagens de doutrina aparecessem na realidade nestes meios de comunicação. Mas muitas das vezes a mesma mensagem de manhã é a que circula o dia inteiro, anda de grupo para grupo. Salve Deus. E nossa mãe, Águila Quatai 108, hoje, lá onde ela está, com certeza que ela estará muito contente por todo este planeta, os grandes, por haver esta conduta doutrinária, por os trabalhos, os templos, cada vez aparecer mais filhos, mais mestres, mais ninfas. Agora temos que fazer a nossa parte, a jogar a mão aos aprendizados, aos grandes iniciados, àqueles que deram o primeiro passo iniciático. Temos que ajudar a puxar para cima, não é ajudar a empurrar para baixo ou a calcar, a ficar preso fora do conhecimento. Não, temos que lhe transmitir a sabedoria e o conhecimento desta doutrina, porque nós evoluímos com conhecimento. Nós aprendemos, evoluímos lendo, conhecendo, ouvindo, escutando os nossos mentores. Escutemos os nossos mentores. E nós não precisamos eu não preciso estar no templo para escutar o meu mentor ou os mentores. Trabalhando, eu ouço. Na rua vou caminhando. Salve Deus. Na rua caminhando, eu escuto os mentores. Não precisamos. Agora, o que é que tem que acontecer? Temos que estar em sintonia com o grandioso Simiromba Seta Branca, nosso Pai, com Jesus divino e amado Mestre, com nossa Mãe Águila Quatai 108, que mais uma vez, meus irmãos, minhas irmãs, com todo o respeito, com todo o amor, com todo o carinho, com toda a humildade e tolerância, com todo o equilíbrio e harmonia, vamos numa só sintonia, nos dar as mãos e caminhar juntos para, em Cristo Jesus, o que Águila Quatai 108 tanto trabalho lhe deu a trazer para este mundo, tantas dores de cabeça, tanto sofrimento na interpretação dessas leis, desses mantras que nós estamos ouvindo, que hoje é os mantras que eu pus porque, enfim, porque se adequa ao vídeo, porque nossa Mãe é um espírito evoluído de luz. Não é qualquer um espírito, como eu disse no princípio, que tem as capacitações que ela teve fisicamente. Não, é um espírito preparado, milenar, preparado e capacitado. Não é qualquer... Nós também fomos preparados, estamos a ser preparados, estamos a aprender todos os dias, como hoje num grupo a nossa irmã Sílvia transmitiu no grupo Ferreirinha, dando uma resposta, enfim. O nosso mestre Dedé, todos os dias nós aprendemos. Eu estou aprendendo. Eu tenho conhecimento do passado.
tenho o conhecimento fora da doutrina, tenho o conhecimento dentro da doutrina e tenho o conhecimento do futuro que ainda me há de chegar. Tudo é aprendizado. Aprendizado que eu traduzo para os ensinamentos dentro desta doutrina. Ensinamentos com amor, humildade e tolerância. Não é criticando e maldizendo. Não. Mas também não é ficando na inércia nem na ignorância. Isso também não. Porque isso não faz a evolução. Inércia e ignorância não faz evolução. Só faz piorar cada vez mais e mais. Temos que ser ativos. Ativos a impor as regras. Temos que ser ativos a impor o que está na lei. Temos que ser ativos conosco mesmo, se inclusive assim for, para podermos em Cristo Jesus não haver alguém que nos aponte o dedo. Tu cala-te porque tu fizeste isto ou aquilo ou aquilo outro. Salve Deus, não é? Então, para ficarmos de nossa consciência tranquila, hoje, que faz 33 anos que nossa mãe, que a Águila Quatai 108, do qual eu retratei aqui nestas fotos, vamos lembrar dela com carinho, com amor, com humildade, com tolerância, como sempre lembramos. Mas não é só comentar Águila Quatai 108 e o vento levou e esqueceu. Não. Vamos falar Águila Quatai 108 com a energia, a essência do nosso coração, a sintonia da nossa mente e guardar essas palavras para nós ficarmos pensando no que acabamos de dizer, nesse grandioso nome. Não é? É o mesmo que os nossos mentores. Pai João das Almas, salve Deus. Pai João das Almas, quando eu, muitas das vezes, não preciso sequer mencionar o nome dele, salve Deus, não é? Que ele sempre me apoia, me assiste, me ajuda nas minhas dificuldades, salve Deus. Ele tira do meu caminho, tem tirado tanta coisa do meu caminho que eu nem sequer sei, mas eu estou convicto que ele me ajuda. A espiritualidade me ajuda. E se alguma coisa aparece menos boa, é porque é do meu merecimento, é porque eu busquei, é porque eu pedi, é porque eu mereci. E quando isso vem, também é para a condição do meu melhoramento, da minha evolução espiritual e física, muitas das vezes. Conhecimento se traduz nisso. Então, minhas irmãs, meus irmãos, salve Deus, hoje, neste dia especial, 33 anos, da partida da nossa tia Neiva, passando a ser denominada nos mundos espirituais de Águila Quatai 108. Vamos dar as mãos, vamos caminhar na realidade numa só sintonia. Aqui não há medalhas ao peito. Ponhamos a simplicidade na nossa pessoa. Metamos a simplicidade na nossa mente. Metamos a humildade do Mestre Jesus. O Mestre Jesus, que é que ele demonstrou? Humildade. Nasceu, veio ao mundo da forma que veio, num estábulo. O Mestre Jesus poderia ter escolhido o melhor castelo da altura. Poderia, mas não. O Filho de Deus nasceu num estábulo, onde apareceram, cada um do seu lado, os 3 reis magos, não é? Ofereceram ouro, incenso e mirra, não é? Graças a Deus. Vamos, com simplicidade, com amor, agradecer a nossa mãe Águila Quatai 108. Agradecer ao Simiromba, Seta Branca, nosso Pai, a Jesus divino e amado Mestre,
a Deus Pai Todo-Poderoso, à Virgem Santíssima, a Mãe Yara, por mais esta rica e feliz oportunidade. Vamos agradecer ao povo de Maiante, ao povo das cachoeiras, ao povo das águas. Vamos, nesta bendita hora, agradecer aos grandes iniciados dos Himalaias. Que a corrente indiana do espaço sempre circule a nosso favor, a favor do mestre Jaguar, da ninfa Jaguar, a favor deste planeta. Que a corrente branca do Oriente Maior projeta a sua energia, força, nos aflitos, nos agoniados, nos que vivem na escuridão e na agonia, no ódio e na raiva. Busquemos a força bendita do povo das Matas Virgens para nos harmonizar e equilibrar nos nossos dias, nas nossas sintonias, nas nossas dificuldades, nos nossos reajustes físicos, reajustes kármicos, enfim. Salve Deus, meus irmãos. De todos eu me despeço com muita alegria por ter mais uma vez tido esta oportunidade de fazer este vídeo. A nossa mãe, Águila Quatai 108, que eu não conheci, tia Neiva, fisicamente, conheço-a espiritualmente. Ela me traduz paz, ela me traduz força, ela me traduz energia, ela me traduz equilíbrio, harmonia, segurança, tudo o que eu posso imaginar, juntamente com os nossos mentores, com certeza, tá? Com certeza. Salve Deus. De todos eu me despeço, desejando que os grandes iniciados dos Himalaias, hoje, neste dia especial, se encontrem nos vossos corações, se encontrem nos vossos lares, se encontrem dentro dos nossos templos. E que aqueles que hoje vão dar o seu primeiro passo iniciático, eu desejo boa sorte. Boa sorte, mas de coração. Uma boa caminhada, porque é o primeiro passo. Agora, os irmãos e irmãs que estão ao lado dessas mestres, ninfas, darão com certeza a ajuda necessária para a evolução de cada espírito, de cada corpo físico, de cada mente. Salve Deus, meus irmãos, minhas irmãs, de todos eu me despeço. Que Jesus, que Deus Pai Todo-Poderoso, que a Águila Quatai 108 esteja sempre, mas sempre, pertinho de nós. Salve Deus e graças a Deus.